facada nas costas do Bolsonaro, ficou 15 meses aí tentando espionar o governo, quando na verdade não conseguiu foi nada. O cara desse não merece consideração. Cagar na sua própria biografia, em cerca de 1 hora ele conseguiu foder com tudo. Eu vou ler aqui uma notícia aqui que está no Pleno News. Ex-ministro da Justiça acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na PF. No último sábado, dia 2, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou depoimento à Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Ele foi ouvido em um inquérito que apura uma suposta interferência de Jair Bolsonaro no comando da PF. A acusação foi feita pelo próprio Moro ao pedir demissão do governo no final de abril, após Bolsonaro efetuar a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que devia ser namorado dele, alguma coisa, tá muito estranho isso aí. O cara se jogar assim só porque o outro lá da Polícia Federal saiu. Coloca outro, cara. Por que ele vazou? Porque já tava, tudo planejado para tentar derrubar o presidente. Mas quem levantou o presidente foi Deus. E quando Deus levanta, não tem para ninguém. O depoimento faz parte de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, STF, pelo ministro Celso de Mello, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no estado do Paraná, onde presente se encontrava Cristiane Correia Machado, delegada de polícia, matrícula 10.568, chefe do Serviço de Inquéritos da Diretoria de Investigações e Combate ao Crime Organizado, DICOR, e o Edson Cagé Lopes, delegado da Polícia Federal, lotado do sindicato DICOR, compareceu Sérgio Fernando Moro. Sexo masculino, naturalidade brasileira, casado, filho de Odete Stark Moro e Dalton Aurel Moro, nascidos em 1/8/1972, natural de Maringá, Paraná. Instrução superior, mestrado, documento de identidade tal, SSP, PR, CPF tal, cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio. Que era o que ele deveria ter feito desde que saiu. Pedia demissão, saía e não fazia toda essa molecagem. Não cagava em sua biografia, não é? Inquirido a respeito dos fatos pela autoridade policial, respondeu que tomou conhecimento pela imprensa sobre a determinação do ministro Celso de Mello sobre a sua oitiva, tendo se colocado à disposição para prestar declarações informando o fato à Polícia Federal, que, perguntado sobre sua definição sobre interferência política do Poder Executivo em cargos de chefia no âmbito da Polícia Judiciária, respondeu que entende que seja uma interferência sem uma causa apontada e, portanto, arbitrária. Que durante o período que esteve à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve solicitações do presidente da República para a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, com a indicação de um nome por ele, e depois para a substituição do diretor da Polícia Federal e novamente do superintendente da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, que teria substituído anterior. Novamente com indicação de nomes pelo presidente, que durante sua gestão apenas concordou com a primeira substituição, pois circunstancialmente o superintendente do Rio de Janeiro, Ricardo Saad, havia manifestado interesse de sair por questões familiares e a sua troca já estava planejada pelo diretor-geral, sendo nomeado um nome com autonomia pela própria Polícia Federal, o que garantia a continuidade regular dos serviços da Polícia Judiciária, que na sua gestão preservou a autonomia da Polícia Federal em relação à interferência política e pediu demissão no dia 24 de abril de 2020 com o mesmo objetivo. Que durante a sua coletiva ocorrida em dia 24 de abril de 2020, narrou fatos verdadeiros cujo objetivo era esclarecer os motivos da sua saída, preservar a autonomia da Polícia Federal, da substituição de diretor e superintendentes,
sem causa e com desvio de finalidade, como reconhecimento posteriormente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no dia 29 de abril, que suspendeu a posse do DPF Alexandre Ramagem, que, perguntado se identificava nos fatos apresentados na sua coletiva alguma prática de crime por parte do excelentíssimo presidente da República, esclarece os fatos ali narrados são verdadeiros, que não obstante não afirmou que o presidente teria cometido crime algum. Isso quer dizer o quê? Já deu ré no quibe, já deu para trás. Falou que o presidente queria intervir na Polícia Federal, falou um monte de merda e agora tá dando para trás. Moleque, pá, tapa na sua cara, é o que você tá precisando. Pá, tapa na cara, seu safado, seu Sérgio Morno. Olha aqui. Quem falou em crime foi a Procuradoria-Geral da República na requisição de abertura de inquérito e agora entende que essa avaliação quanto à prática de crime cabe às instituições competentes. Que em agosto de 2019 houve uma solicitação por parte do excelentíssimo presidente da República de substituição do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Saad. Que essa solicitação se deu de forma verbal no Palácio do Planalto, que não se recorda se houve troca de mensagens sobre esse assunto. Ele diz que o presidente ordenou a troca do superintendente no Rio de Janeiro, mas não tem prova. Diz que foi verbalmente, numa conversa, e não tem prova nenhuma. Você tá fudido, Sérgio Moro. Você tá na roça, cara. Que não se recorda se alguém, além do declarante ou do excelentíssimo presidente, tenha presenciado essa solicitação, que, no entanto, reportou esse fato tanto ao diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, como ao Dr. Saad, que os motivos dessa solicitação devem ser indagados ao presidente da República, que, após muita resistência, houve, como dito acima, concordância do declarante e do Dr. Valeixo com a substituição, que o presidente, após a concordância, declarou publicamente que havia mandado trocar o senhor do Rio de Janeiro por motivo de produtividade, que para o declarante não havia esse motivo e a própria Polícia Federal emitiu nota informando a qualidade do serviço do SRRJ, o que também pode ser verificado por dados objetivos de produtividade, que só concordou com a substituição porque o senhor Carlos Henrique foi uma escolha da PF e isso garantiu a continuidade regular dos serviços SRRJ. E a propriedade Polícia Federal informou a nota acima que ele seria o substituto. Que o presidente, contrariado, deu uma declaração pública afirmando que ele era quem mandava e que o novo superintendente seria Alexandre Saraiva. O presidente não falou mentira nenhuma. Quem é que manda e desmanda no governo, nessa parte? Quem contrata? Quem coloca lá o ministro? Não é o presidente? E diz ainda mais que o diretor da Polícia Federal ameaçou se demitir e que o declarante conseguiu demover o presidente, que tem presente que o Alexandre Saraiva é um bom profissional. No entanto, não era o nome escolhido pela Polícia Federal. Que o presidente já havia indicado o declarante a intenção de indicar Alexandre Saraiva, mas que da sua parte entendia que a polícia deveria ser da Polícia Federal. A escolha deveria ser da Polícia Federal. Que mesmo antes, mas principalmente a partir dessa época, o presidente passou a insistir na substituição do diretor Maurício Valeixo. Que essa pressão foi, inclusive, objeto de diversas matérias na imprensa, que conseguiu demover o presidente dessa substituição por algum tempo, que o assunto retornou com força em janeiro de 2020, quando o presidente disse ao declarante que gostaria de nomear Alexandre Ramagem no cargo de diretor-geral da Polícia Federal, e Valeixo iria então para uma adjudância, que isso foi dito verbalmente no Palácio do Planalto. O general Heleno se fazia presente, e que esse assunto era conhecido no Palácio do Planalto por várias pessoas, que pensou em concordar para evitar um conflito desnecessário,
mas que chegou à conclusão que não poderia trocar o diretor-geral sem que houvesse uma grande causa e que, como Ramagem tinha ligações próximas com a família do presidente, isso iria e afetaria a credibilidade da Polícia Federal e do próprio governo, prejudicando até o presidente. Que essas ligações são notórias, iniciadas quando Ramagem trabalhou na Organização de Segurança Pessoal do presidente durante a campanha eleitoral. Que os motivos pelos quais o presidente queria substituir Valeixo por Ramagem devem ser indagados ao presidente. Você não precisa indagar o presidente, vem indagar a mim. Quer que eu te diga por que ele queria trocar o Valeixo pelo Ramagem? Porque o Valeixo não fez porra nenhuma, porque tem um monte de imagens das pessoas que estavam junto com o Adélio quando ele foi esfaqueado e que até hoje a Polícia Federal não fez porra nenhuma, que o Jean Willis está envolvido e que o mandante mor, o chefão, é o Lula e que o Jean Willis recebeu o vagabundo do Adélio Bispo lá dentro do seu gabinete e foi lá que eles já tinham as digitais do Adélio Bispo e colocaram lá no sistema que ele estava lá no horário do atentado, estava tudo planejado e a Polícia Federal não descobre isso porque não quer, porque vocês todos são os vagabundos que estão todos comprados. Essa que é a realidade. Quer perguntar para o presidente? Eu já respondi. Então vamos lá. Que o presidente chegou a sugerir 2 outros nomes para diretor-geral da Polícia Federal, ao invés de Ramagem, mas que os outros nomes não tinham a qualificação necessária, segundo a opinião do declarante. Que ainda em janeiro o declarante sugeriu 2 nomes para presidente, Fabiano Bordignon e Disney Rossetti, para substituir Valeixo, que a troca geraria desgaste para o declarante, mas pelo menos não abalaria a credibilidade da Polícia Federal ou do governo. Tá bom, você tá pensando no governo, na credibilidade, seu traíra. Que a substituição sem causa do DG e a indicação de uma pessoa ligada ao presidente e à sua família seriam uma interferência política na PF. Que os 2 outros nomes eram Anderson Torres e Carrijo, e ambos não tinham história profissional na Polícia Federal que os habilitassem ao cargo, além também de serem próximos à família do presidente, que no começo de março de 2020 estava em Washington em missão oficial com o Dr. Valeixo, que recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp do presidente da República solicitando novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, agora Carlos Henrique. Que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor: Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, que esclarece que não nomeou e não era consultado sobre as escolhas de superintendentes, que essa escolha cabia exclusivamente à Direção-Geral da Polícia Federal, que nem o mesmo indicou Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Que os motivos para essas solicitações entende que devem ser indagados ao presidente da República, que falou sobre a solicitação de troca do diretor Valeixo ainda em Washington, que até aventaram a possibilidade de atender ao presidente para evitar uma crise, que no entanto o diretor Valeixo afirmou que não poderia ficar no cargo se não houvesse uma nova substituição sem causa do SRRJ, por nome indicado pelo presidente da República, que o diretor Valeixo declarou que estava cansado da pressão para sua substituição e para a troca do SRRJ, que por esse motivo e também para evitar conflito entre o presidente e o ministro, o diretor Valeixo, disse que concordaria em sair. Que nesse momento não havia nenhuma solicitação sobre interferência ou informação de inquéritos que tramitavam no Rio de Janeiro, que por esse motivo o declarante, apesar da resistência, cogitou aceitar as trocas desde que o substituto do diretor-geral fosse da sua escolha técnica e pessoa tão próxima ao presidente. Eu nunca vi um presidente que tem um ministério que não pode escolher o superintendente ou ministro que vai estar no seu governo. Isso não existe.
O presidente não está pedindo inquérito nenhum do Ministério Público, tanto é que na Polícia Federal ele não tem acesso a isso. Ele não está pedindo nada sobre a sua família. Ele quer trocar o cara porque acha o cara uma bosta. Essa que é a realidade. E aí começam a inventar um monte de história e é sempre um inferno quando se trata de Bolsonaro. Ah, Bolsonaro deu um peido. Oh, meu Deus. Ah, o Bolsonaro passou o dedo no nariz. Oh, meu Deus. Ah, o Bolsonaro comeu uma coxinha. Oh, meu Deus. É sempre isso. Tudo que o Bolsonaro faz, se ele faz oi, é um problema. Ele pegou o garotinho na rampa lá no Planalto, pegou o garotinho, deu um abraço no garotinho que driblou lá a segurança e tirou uma foto e o menino foi embora. O Bolsonaro fez isso. Só faltou chamar ele de pedófilo, sei lá, inventar alguma história. Vocês da esquerda são os malditos. Sabia disso? Vocês são os malditos. Quando vocês morrerem, vocês vão queimar no mármore do inferno. Eu tenho certeza disso. Eu vou continuar aqui a leitura do senhor Sérgio Morno para ver o que mais esse besta falou aqui. Que certa feita, provavelmente no mês de março, o PR passou a reclamar da indicação da Superintendência de Pernambuco. Que essas reclamações sobre o superintendente no estado de Pernambuco não ocorreram anteriormente, que entende que os motivos da reclamação devem ser indagados ao presidente da República, que é oportuno destacar que indicações para superintendentes vêm da direção geral, mas passam pelo crivo da Casa Civil e que não houve nenhum óbice apontado em relação a esses nomes, que o presidente não interferiu ou interferiria, ou solicitava mudanças em chefias de outras secretarias ou órgãos vinculados ao Ministério da Justiça, como por exemplo a Polícia Rodoviária, DEPEN e Força Nacional, que o presidente apenas uma vez solicitou a revogação da nomeação de Iona Sazebo para Conselho Nacional Criminal do Ministério da Justiça, órgão consultivo, e que o declarante, após relutar, concordou em aceitar a solicitação. Que o declarante perguntasse se as trocas solicitadas estavam relacionadas à deflagração de operações policiais contra pessoas próximas ao presidente ou ao seu grupo político, disse que desconhece, mas observa que não tinha acesso às investigações enquanto ainda evoluíam. Que, crescendo as suas pressões para substituições, o presidente lhe relatou verbalmente ao Palácio do Planalto que precisava de pessoas da sua confiança para que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência. O cara é o presidente, ele precisa ligar e falar o que é que está acontecendo, o que a Polícia Federal está investigando, o que está acontecendo. Tem uns terroristas aí querendo me matar? Tem o pessoal da Venezuela invadindo aqui o país? Ele tem que ligar lá para a ABIN e perguntar o que está acontecendo, o que está pegando nas escutas telefônicas.